Olá, bem, eu queria me apresentar. Oi, eu sou o Fari. E bem, eu não sei se eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo, mas eu só queria falar sobre esse caso que eu achei no TikTok. Então, eu vou falar sobre uma pessoa chamada Chapéu Verde, que faz umas coisas bem estranhas na internet. Mas antes eu vou ter que colocar a intro, porque no meu canal eu tenho uma intro que eu fiz. Então, antes de começar o assunto, eu vou começar a intro. Então, eu espero que vocês gostem da intro. Então, vamos. The power of two! E bem, antes de começar a falar dele, eu vou falar algumas coisas que aonde eu tirei as informações desse cara, onde as pessoas que falaram. E bem, as informações que eu tirei foi dessas contas que vão aparecer aí. Coloquei esses caras pra vocês verem algumas coisas que eu não falei ou não acharem tão interessante pra colocar no vídeo. Mas se vocês querem ver alguma coisa, vão nessas contas. Então, vamos começar a falar desse cara. Bem, o Chapéu Verde é um animador do TikTok que é bem famosinho, até algumas pessoas conhecem, tipo, não é um animador grande, mas nem um animador pequeno, tipo, algumas pessoas conhecem, tem alguns fãs, entende? Então, ele grava algumas animações normais, tipo, engraçadas, de memes, entende? Só que ele acabou indo pra um lado bem estranho, que ele acabou fazendo animações de feitiços que eu vou mostrar agora. E bem, você deve ter pensado, depois de olhar toda essa tortura, pensou, cara, o que esse cara tá fazendo? Com certeza, esse cara deve ser um adulto fazendo isso. E eu vou te responder, não, ele não é um adulto, e sim uma criança que tá fazendo essas merdas. Então, sabe como que eu soube que ele é uma criança? Por causa do estilo da animação dele e também das coisas que ele fala, algumas coisas que ele já falou pra mim. E ele também sempre fala que vai parar com as animações e nunca parou. E também pra disfarçar, ele faz alguns vídeos de terror ou algumas animações normais pra meio que disfarçar, pra ninguém se lembrar disso. E notando aqui, alguns feitiços que eu achei foi gordura, que é personagens super obesos, peido e também até cocô. Sim, até cocô tem. E cara, simplesmente isso não é inacreditável, porque ele é literalmente uma criança fazendo essas merdas. E bem, agora eu vou falar algumas coisas algumas tipos de pessoas, tipo, que viram o vídeo dele, alguns vídeos deles, vão no PV dele e essas pessoas falam para ele meio que parar, porque pode estragar a saúde mental dele, porque isso é errado, né? Porque tipo, é pornografia, isso nenhuma criança deve ver isso. E bem, todo mundo fala, só que ele continua fazendo isso. Ele não para, ele realmente, as pessoas falam para ele não continuar com isso e ele continua. E também uma coisa que eu notei, ele tem algumas animações que são bem estranhas, que tem até suor, que é zu. Quero completar isso pra minha conta não ser banida aqui. E bem, tem até sexo de mulheres que aparecem nos vídeos dele. Também tem vezes que ele até esconde algumas coisas suspeitas em algumas animações. E ele realmente consegue esconder. Pra você consegue até achar algumas animações. E depois de tudo isso você deve estar falando, ah cara, ele deve fazer piada, com certeza ele não deve fazer por mal. Mas não é piada por causa dessa frente que eu achei.
Bem, agora eu vou falar o do porquê eu fiz esse vídeo. Bem, o primeiro motivo é pra meio que ele ver esse vídeo e notar que as coisas que ele tá fazendo é errada. E ele nunca deve fazer isso, ele tem que parar com isso, porque isso é realmente errado. Cara, ele realmente tem que parar com isso. Agora a segunda é pros pais dele verem isso, pros pais verem que ele tá fazendo na internet, pra assim ele ver que os pais realmente fazer ele ficar de castigo, e daí conversar com ele, tirar um pouco do celular pra ver qual coisa ele tá vendo, pra assim ele realmente ter uma saúde bem, porque sabemos que essa coisa nenhuma criança deve ver. E o terceiro motivo é porque dói até de falar que ele fez uma animação feticista com o meu Pokémon favorito, que é o Squirtle, cara. Literalmente o Squirtle, o meu Pokémon favorito, cara. Eu literalmente fiquei bravo. Então eu fiz também essas coisas por isso, porque eu fiquei bravo com isso. E cara, eu realmente, quando eu vi essa animação, fiquei bravo. E bem, agora eu vou dar minhas considerações finais sobre isso. E bem, o que eu quero falar aqui, se você for parente dele e encontrar ele, fala para os pais dele parar com isso, porque se ele continuar com isso, ele pode literalmente a mente dele pode literalmente estragar de tanta coisa errada que ele vê. Então simplesmente para. E se Chapéu Verde, se estiver vendo esse vídeo, apenas para que dá pra melhorar, que se você parar, você consegue parar com esse vício. E bem, foi isso que eu queria falar sobre esse cara. E bem, obrigado por chegar até esse vídeo, eu agradeço muito, isso pode me ajudar pra caramba. Eu não sei se eu vou continuar se eu vou fazer esse tipo de conteúdo. Eu só queria falar desse cara pra ver se ele para com isso. E bem, se você quiser também ver mais vídeos, vai na minha conta do TikTok, que lá eu posto algumas coisas que você vai gostar. E bem, eu acho que esse foi o final de mais um vídeo. E tchau!